Apostila APES, segundo bimestre, unidade 2, conteúdo Geometria, quarto ano. Nesta unidade, aprenderemos a classificar os corpos redondos e os poliedros. Observe na imagem o alvo do dardo, a bola e a roda da bicicleta. Observe na cena de abertura um dos bambolês, o alvo do jogo de dardos e uma das bolas. São 3 objetos que dão a ideia de figuras arredondadas, mas com algumas diferenças entre elas. Uma lembra um sólido geométrico, outra lembra uma região plana e a outra lembra um contorno. Nessa unidade, vamos retornar ao estudo de figuras geométricas que você já conhece, apresentar outras e resolver diversas atividades com elas. Qual dos objetos citados, bambolê, alvo e bola, dá a ideia de sólido geométrico? E o de região plana? E o de contorno? Qual é o nome desse sólido geométrico e o nome dessa região plana e desse contorno? Além da esfera, de que outro sólido geométrico você sabe o nome? Que objeto tem a forma parecida com ela? Na B, as regiões planas desenhadas ao lado têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Juntando essas regiões, é possível formar uma região retangular. C. Quando empurramos uma bola na superfície de uma mesa, ela rola. E quando empurramos uma caixa de sapatos? No caso do dardo, esta é uma região plana. A roda da bicicleta dá a ideia de contorno. E a bola é uma esfera. A diferença entre o alvo do dardo e a bola é que o alvo do dardo é um círculo e a bola é uma esfera. Você viu que muitos dos objetos que nos cercam, pela forma que têm, dão a ideia de sólidos geométricos. Escreva o nome desses sólidos geométricos. O barril tem o formato de um cilindro. O chapéu de festa tem o formato de um cone. Este enfeite de mesa tem o formato de uma pirâmide de base quadrada. A bola de tênis tem o formato de uma esfera. O dado tem a forma de um cubo e o cubo ele tem todos os lados do mesmo tamanho. E a esponja tem a forma de um paralelepípedo. O paralelepípedo é como o cubo, só que ele não tem todos os lados do mesmo tamanho. Ele tem pedaços retangulares. A caixa de presente é um prisma de base hexagonal, porque contando você percebe que tem 6 lados. 6 lados é hexagonal. Classificação dos sólidos geométricos. Entre os sólidos geométricos, alguns podem ser classificados em poliedros e outros em corpos redondos. Poliedros. A palavra poliedro significa muitas faces. Chamamos de poliedros os sólidos geométricos que têm todas as faces planas. O paralelepípedo ou bloco retangular é um exemplo de poliedro. Observe os sólidos geométricos da página anterior e responda quais são os outros poliedros além do paralelepípedo. Pense um pouquinho. Os poliedros rolam? Não, não é? Porque ele tem os lados retos. Agora vamos falar dos corpos redondos. A esfera é um exemplo de um corpo redondo. Os corpos redondos têm partes não planas, curvas arredondadas. Observe os sólidos geométricos da página anterior e responda: quais são os outros corpos redondos além da esfera? Qual é a diferença entre o poliedro e o corpo redondo? Classificação. Quando nomeamos um sólido geométrico em poliedro ou corpo redondo, estamos fazendo uma classificação. Escreva as características de cada grupo. Então, os sólidos geométricos são divididos em 2 grupos, poliedro e corpo redondo. Você vai escrever aí o nome do grupo que é poliedro e embaixo o nome do grupo que é parte dos corpos redondos. E agora vamos estudar os elementos de um sólido geométrico. Nos poliedros, podemos identificar faces, arestas e vértices. Veja, por exemplo, nesse bloco retangular, que as faces são todas planas, chatas. O encontro de 2 faces é uma aresta. O encontro de 3 arestas é uma vértice. B.
Nos corpos redondos, podemos identificar partes curvas, arredondadas. Veja, a esfera é arredondada, ela não tem faces planas. Observe o cone. O cone é formado por uma parte curva e uma parte plana. A parte curva arredondada não plana é essa parte de cima e a parte plana é a sua base, onde a base aí você vê que ela é circular. As 3 dimensões de um sólido geométrico. Em alguns sólidos geométricos, podemos observar facilmente as 3 dimensões deles, que é comprimento, altura e largura. Veja essas 3 dimensões no paralelepípedo e no cubo. O cubo tem sua altura, o seu comprimento e a sua largura. E o paralelepípedo também. Lembrando que a diferença do cubo para o paralelepípedo é que no cubo, a altura, comprimento e largura têm exatamente a mesma medida. E agora vamos falar dos prismas. Observe o calendário e o lápis sextavado das fotos, que tem a forma de prismas. Observe também o desenho de 3 prismas abaixo. Prisma 1, prisma 2, prisma 3. Relacione a letra dos objetos das fotos com os símbolos romanos dos 2 prismas correspondentes. O prisma A do calendário é relacionado à imagem 3. O lápis sextavado B é relacionado à imagem 1, porque é um prisma de base hexagonal, ou seja, tem 6 lados. Pergunta B. Quais são as características comuns a todos os prismas acima? Resposta. Eles são compridos e têm 2 bases. Pergunta C. O prisma 1 é chamado de prisma de base hexagonal e o prisma 2 é chamado de prisma de base pentagonal. Resposta. Base hexagonal é quando temos 6 lados e base pentagonal é quando temos 5 lados. E a última pergunta D. Responda qual o nome do prisma 3? O prisma 3 é um prisma de base triangular, porque tem 3 lados. E agora vamos falar das pirâmides. Observe essas 3 pirâmides. Uma das faces das pirâmides é chamada base e as demais faces são chamadas faces laterais. A primeira pirâmide tem a base triangular, ou seja, embaixo dela é um triângulo. Na segunda, a base é quadrada. E na terceira, a base é pentagonal, porque tem 5 lados. A base dessas pirâmides tem sempre a mesma forma? Não. Neste caso, uma é triangular, uma é quadrada e a outra pentagonal. Que forma as faces laterais têm? As faces laterais são sempre triangulares. Pergunta 2. Observe esta pirâmide. Quantas vértices, faces e arestas ela tem? Que nome pode ser dado a essa pirâmide? As faces laterais da pirâmide são compostas por triângulos. E a outra face, que é sua base, é formada por um hexágono. Somando as 6 faces triangulares com a base hexagonal, temos um total de 7 faces. Vamos agora contar as vértices. Cada ponto circular deste é uma vértice e nós temos um total de 7 vértices. Vamos falar agora sobre as arestas. Imagine que você vai fazer uma dobradura. Cada parte dobrável é uma aresta. Se fosse para uni-las em uma colagem, eu teria que fazer 12 pontos de colagem. Pense bem e conte você mesmo. Muito bem, você percebeu que aí nós temos 12 arestas. Você notou que o número de faces e vértices são os mesmos? Sobre a atividade 3, a regularidade é sempre que a vértice e a aresta são as mesmas quantidades. Observe o Museu de Louvre, que fica em Paris, na França. É um dos mais famosos do mundo. Na entrada dele há uma construção na forma de pirâmide de base quadrada. Brincando também aprendo, resolvo a atividade em sua apostila. Regiões planas do dia a dia. Veja a foto de alguns objetos do dia a dia que lembram regiões planas. O quadro com fotografias, placa de trânsito e uma cédula de R$5. Quais dos 3 objetos abaixo lembram regiões planas?
O selo dos Correios, o balão ou bexiga ou a bandeira? Seria a resposta correta o selo do correio e a bandeira. Atividade 4, no espaço abaixo. Desenhe e pinte uma figura na qual apareça pelo menos uma região quadrada, uma retangular, uma triangular e uma circular. Veja aí o exemplo abaixo. Desenhe a sua ao lado desta em sua apostila. Boa aula a todos!